Bom dia, pessoal. Nós estamos só esperando aqui um pouquinho para as pessoas terminarem de entrar e aí logo em seguida a gente já vai começar o evento. Vamos esperar só mais 2 minutinhos e nós começamos então com a apresentação formal de todos. Pronto. Beleza, acho que agora já deu. Deu certo, deu? Tá.
Um abraço. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Depois o chopp é por minha conta. Beleza? Gente, Tchau. desculpem o atraso. Vamos lá. Muito prazer. Eu sou Marcela, sou assessora de comunicação do CFA. Desde já agradeço a presença de todos, né, neste evento, que falaremos então sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e sua aplicabilidade, né, principalmente depois que essas sanções administrativas passaram a valer desde a vigência integral da norma. Então, eu gostaria de apresentar aqui conosco, que, né, estarão conosco ao longo desta manhã, principalmente apresentando todo este conteúdo que foi preparado. Nós temos o Guilherme, que é o advogado do escritório, ele é especialista em LGPD, ele que está à frente de todos os projetos de LGPD do CFA. Então, Guilherme, seja muito bem-vindo. Agradeço a sua presença, sua disponibilidade hoje para conversar aqui conosco, né, compartilhar todo esse conhecimento. E também ao Benedito Torres, né, que é o presidente do Sindicato dos Contabilistas de Uberlândia. Agradeço, senhor Benedito, tanto pelo apoio na realização do evento, sua disponibilidade também em estar aqui conosco hoje de manhã. E, pessoal, eu queria também aproveitar já, antes de passar a palavra, né, para o senhor Benedito e para o Guilherme, para falar duas coisas. A primeira, eu vou pedir para que todos mantenham os microfones desligados, tá? Durante a apresentação, né? E caso alguém queira fazer alguma ponderação durante a explicação do Guilherme, existe ali na tela de vocês a opção, um ícone, que é uma mão, né? Então, eu vou pedir para todos sempre levantarem, clicarem nessa mãozinha, né, que indica para a gente justamente que vocês querem ter a palavra para falar algo, ou para enviar também as dúvidas aqui pelo chat, tá? Ao longo do evento, né, o Guilherme vai abrir espaços ali para perguntas, etc., mas fiquem à vontade para interagir conosco ao longo dessa manhã. Dito isso, senhor Benedito, Guilherme, fiquem à vontade, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, bom dia. Quero primeiro agradecer. Estão me ouvindo bem? Está me ouvindo? Sim, estamos. Sim, senhor Benedito, quero agradecer muito aqui. bem, pode falar. Quero ser a presença, aqui o apoio que nós temos aqui, a parceria com o Corrêa Ferreira Advogados. Nós temos contato aqui com o doutor Gustavo de Oliveira Araújo, que foi o contato que nós tivemos, e o palestrante, o Guilherme Rodigueri, o doutor Guilherme Rodigueri, obrigado pela sua participação nesse, temos certeza que será uma grande palestra, porque nós contabilistas, estamos preocupados com essa lei geral de proteção de dados. E nós estamos vivendo uma nova vida agora, doutor Guilherme, como se fosse o dilúvio. Então, está soltando agora, está aparecendo, nós estamos dando a cara de novo assim, aos acontecimentos. Mas as leis, as obrigações, essas não param. E cada dia é pior. Nós, contabilistas, somos assim, nós estamos sofrendo no paraíso, nós somos sofredores no paraíso. Eu quero agradecer a presença de todos os meus colegas e quero falar para todos os meus colegas que estão me ouvindo que nós estaremos aí agora em 2022 aí firme, já que talvez com um novo presidente, que nós temos eleição esse ano, né? Teremos um novo presidente aí para o ano que vem, e que o sindicato vai estar bem atuante, né? E vamos continuar com as palestras, porque nós temos que nos reciclar e nós temos que estudar cada vez mais. Doutor Guilherme, eu gostaria que depois de seguir, o senhor com a sua palavra, falar sobre o seu currículo, né? Sobre o seu currículo, e nós, de antemão, já agradecemos. No dia que vier a Uberlândia, o chopp é por nossa conta. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Benedito. Obrigado, Marcela, pela introdução ao evento de hoje. Obrigado a todos aí pela presença, né? Mais uma vez, o escritório promovendo aqui um evento em parceria com o sindicato
de Contabilistas de Uberlândia, né, o nosso primeiro com o Sindicato de Contabilistas de Uberlândia. Agradecer ao senhor Benedito por abrir esse espaço, essa oportunidade para a gente falar de um assunto que é tão importante, de um assunto, né, que a gente vê tanto na mídia, depois ainda mais de ontem, né, todo mundo ficou aí sem WhatsApp, sem Instagram, sem Facebook, né, isso tem um pouquinho de LGPD ali envolvido, talvez, né, podem talvez ter tido ali algum dado afetado, isso ainda não foi explicado pelos representantes, né, dessas grandes companhias aí, que apenas deram algumas informações de que houve um problema de rede, mas, né, isso está no nosso dia a dia, a gente vive isso todos os dias, essa economia digital não tem jeito, a gente está envolvido nisso o tempo todo. Como bem introduzido pelo senhor Benedito, né, meu nome é Guilherme Rodegueri Gonçalves, sou advogado aqui no escritório Correia Ferreira, né, a gente tem atuado aí de maneira forte no âmbito, né, do direito digital, principalmente nessas consultorias voltadas, né, de adequação à LGPD, não apenas no setor privado, mas também, né, no setor público, né, então a gente tem aí auxiliado diversas instituições, diversas empresas, nesse processo de adequação à LGPD, a essa nova legislação que traz uma série de obrigações novas, né, que precisam se materializar dentro do dia a dia de todas as empresas, dentro do poder público, enfim, isso vai afetar sobremaneira a vida de todos nós que estamos envolvidos, porque nós somos pessoas que temos dados pessoais, nós, a partir desses dados, né, a gente consegue obter informações sobre determinadas pessoas e às vezes, né, havendo um vazamento, havendo uma pessoa mal intencionada que direcione determinado dado para alguma situação, isso pode gerar algum dano à nossa imagem, à nossa pessoa, pode haver uma perda de credibilidade para a nossa empresa, para a nossa companhia, e isso é muito importante a gente ter em mente, né? Quais que são essas nossas obrigações, quais que são os primeiros passos que a gente precisa dar, tá? Eu sou especialista, né, em direito público, em advocacia empresarial, sou pós-graduando em direito digital, sou formado pela PUC Minas, né, em direito, e aí a gente tem atuado em diversas consultorias aqui no escritório, né? Lembrando que a nossa atuação ela é full service, não é apenas, né, no direito digital, a gente tem aí atuação na atividade empresarial como um todo também, tanto civil, tributária, trabalhista, societária, e agora mais esse ramo desde 2018, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente também atua nessa parte envolvendo o direito digital. Então, vou fazer uma breve apresentação, como a Marcela bem disse, ao final do evento, vamos abrir um espaço, né, para tirada de dúvidas, responder alguns questionamentos que provavelmente irão surgir ou que já surgiram, né, em outros eventos que os senhores tenham participado, voltado para a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu estou à disposição. Tá? Espero que seja uma manhã muito proveitosa para todos nós e espero que vocês gostem dessa apresentação que a gente tem, que a gente preparou para vocês, tá bom? Então, primeiro ponto, né, que a LGPD ela dispõe sobre o tratamento de dados com o objetivo de proteger direitos fundamentais da privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade. Isso está na lei, isso está escrito já no seu primeiro artigo, e isso não é novidade, tá, pessoal? Isso não é novidade. A nossa Constituição de 88 ela já visava garantir no seu artigo 5º, né, como um dos direitos principais, né, a privacidade e a intimidade das pessoas. Inclusive, foi esse um dos primeiros conhecimentos que a gente tem no mundo voltado, né, para a privacidade, que aconteceu na Inglaterra, quando inventaram a câmara fotográfica, né, existia ali no início do século passado uma reunião de pessoas da alta sociedade inglesa, e aí alguns paparazzis, né, começaram aí nesses eventos tirar foto das pessoas que estavam ali envolvidas naqueles eventos. Ao acontecer isso, né, essas imagens começaram a sair nos tabloides ingleses e essas pessoas se sentiram prejudicadas, porque elas estavam em momentos íntimos e elas não queriam que aquelas imagens fossem divulgadas. Então, é ali, né, que o primeiro fato histórico que a gente tem de conhecimento, né, de um eventual indício de violação desse direito à privacidade das pessoas, e ali a gente tem um princípio de discussão disso. Além disso, né, a nossa LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, que foi sancionada em 2018, entrou em vigor em setembro do ano passado, né, tendo aí a sua postergação apenas das sanções administrativas, né, então essas sanções elas ficaram postergadas para agosto desse ano, então hoje a gente pode falar que a lei ela já está na sua íntegra, né, com todos os efeitos, então
a gente tem que obedecer de forma integral o que está ali previsto, senão a gente pode vir a incorrer aí em alguma penalidade, algum problema que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a responsável por fiscalizar e garantir o cumprimento da lei, ela pode fazer recair sobre a nossa empresa, sobre o poder público, né? Enfim, sobre todos que estão aí envolvidos com as atividades de tratamento de dados pessoais. A nossa legislação, né, a LGPD, ela tem muita relação, ela parece muito com a GDPR, que é a General Protection Regulation, né? General Data Protection Regulation, que é a legislação que tem efeito sobre o território europeu. Né? Então, ali na União Europeia, eles já têm uma legislação que está em vigor desde 2018. Essa legislação, a gente bebe água limpa, né? Que eu até brinco com alguns clientes meus, brinco em algumas palestras sobre isso, porque ali, como eles já estão com uma legislação em vigor há mais tempo, né, eles têm melhores casos práticos do que aqui no Brasil. Né? A gente ainda tem uma situação incipiente, mas muito boa da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Para aqueles que ainda não acompanham, né, a Autoridade Nacional, eu recomendo começar a acessar o site deles, ver o que eles têm produzido de conteúdo, né, muito importante para o aculturamento da sociedade como um todo sobre esse assunto. Isso não é um assunto que tem que ser feito apenas interno, né, dentro das empresas. A gente depende muito desse movimento do poder público através da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e é o que a gente tem visto. Né, a autoridade ela foi constituída no início desse ano e ela tem atuado de maneira muito forte, muito bem. Inclusive ontem, né, ela emitiu um regulamento, né, uma orientação para empresas que têm um tratamento de pequeno porte, né, que eles chamam, não é pequeno porte para fins contábeis, mas empresas que têm um tratamento de pequeno porte voltado para a proteção dos dados pessoais, né, atividade de tratamento dos dados pessoais, com um guia orientativo aí sobre as principais recomendações de segurança da informação. Então, assim, voltado para a área de TI. Inclusive, eles fizeram um checklist, eu recomendo, tá, para os senhores que estiverem aqui no evento, ingressarem no site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e visualizar esse documento, que ele é muito interessante, ele vai ajudar vocês sobremaneira nesse processo de adequação à LGPD. Então, a nossa legislação ela tem, né, muita similaridade com a regulação do território europeu, a GDPR, e claro que com as devidas particularidades, né, tem alguns assuntos que não foram tratados na nossa legislação, mas houve aí um copiar e colar, vamos dizer assim, em muitos assuntos que estão ali dentro tratados. E, por fim, tá, a LGPD ela tem aplicação geral a qualquer pessoa que realize o tratamento de dados pessoais, pessoa física ou pessoa jurídica. Claro que a gente tem algumas exceções a isso, tá? Eu vou trazer isso para vocês ao longo da apresentação, mas, de maneira geral, todo mundo tem que estar adequado à legislação de proteção de dados no Brasil. Eu vou trazer agora aqui, tá, alguns conceitos básicos que são importantes para que vocês possam entender a legislação, possam entender um pouco do que será apresentado na data de hoje, né, e também tenham um conhecimento a mais sobre essa nova legislação e aplicação dentro do business de vocês. Primeiro conceito, né, é o de titular. O que é o titular dos dados pessoais? O titular é a pessoa natural, né, a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. Somos nós. Né? Então, a partir do momento que eu sou funcionário de uma determinada empresa, que eu sou um usuário de um serviço público, que eu sou um contratante, né, no caso de um serviço de viagem, por exemplo, com uma agência de viagem, com uma companhia aérea, ou com um serviço de lojas americanas, ou enfim, qualquer outra empresa que venda produtos na internet em que eu forneço meus dados pessoais, eu estou sendo o titular daqueles meus dados. Né? Então, eu estou fornecendo, às vezes, informações sobre a minha pessoa, então eu sou aquela pessoa, eu sou o titular dos dados pessoais. Este é o conceito que a nossa legislação trouxe para o indivíduo, né, que vai fornecer os dados ou que vai ter os seus dados tratados por determinada empresa. Um outro conceito que eu acredito que muitos já tenham ouvido é o de controlador e o de operador, né, que são essas duas figuras que a todo tempo a lei ela traz. Geram-se sempre, né, muitas dúvidas, quando que eu sou controlador, quando que eu sou operador. Às vezes é difícil, né, a gente materializar isso no nosso dia a dia. Ou às vezes tem atividades que a gente é controlador e que a gente é operador. Mas o que é isso? Controlador, basicamente, vão ser aquelas atividades em que eu tenho o poder decisório sobre aquelas atividades. Então, eu edito, eu excluo, eu posso fazer o que eu
bem entender, tá? Porque, em aspas, porque a gente tem uma regulamentação que a gente tem que seguir, mas eu é que tomo a decisão com relação àqueles dados que estão sendo tratados dentro do meu negócio, tanto se eu for poder público, tanto se eu for da iniciativa privada, também se eu for pessoa física ou se eu for pessoa jurídica. Isso também tem aplicação pela LGPD, né? Então, às vezes, um médico que está ali no seu consultório, médico, né, um profissional autônomo, um dentista, da mesma forma, ele também tem obrigações aí voltadas com a LGPD. Não é só uma grande empresa, um hospital, uma clínica, um laboratório que tem que estar preocupado. Então, a ideia aqui é apresentar para vocês esse conceito de controlador, que é quem é responsável por tomada de decisões com relação aos dados pessoais dentro da companhia, dentro daquela empresa, dentro daquele negócio. Já o operador, né, é aquela figura que vai tratar os dados a mando do controlador, né? Então, às vezes eu vou compartilhar com uma outra empresa, com um outro negócio, aqueles dados pessoais para garantir aquela prestação de serviço, para garantir uma execução de um determinado contrato, mas, né, o operador ele vai ter que seguir algumas regras que podem ser estabelecidas pelo controlador. Como que a gente faz isso? Através de instrumento contratual. Por isso que é importante a gente ter aditivos aos nossos contratos já existentes ou aos novos contratos a gente ter cláusulas específicas voltadas para a proteção dos dados pessoais. Por quê? Porque eu preciso passar essa responsabilidade, né, mostrar para o operador, quando há essa atividade de compartilhamento dos dados pessoais, o que ele precisa fazer, quais são os cuidados que ele precisa tomar. Por quê? Porque a legislação ela traz uma questão muito importante, que é a da responsabilidade solidária. Então, independentemente de culpa, tanto o operador como o controlador, eles respondem de maneira solidária. Nada impede, tá, pessoal, que a gente estabeleça num contrato, num aditivo a esse contrato, uma cláusula aí voltada com direito de regresso. A gente pode estabelecer isso sim, tá? Inclusive é o que eu tenho recomendado para os meus clientes em consultorias, é o que a gente já faz aqui no escritório, mas a gente tem que tomar alguns cuidados, né, para garantir que esse direito ele seja exercido pela nossa empresa, para garantir ali, né, que essa responsabilidade, caso a gente não tenha culpa, ela seja ali recaia integralmente sobre aquela outra empresa que às vezes não cumpriu com aquele regramento que a gente tinha definido. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento sobre essas duas figuras, né? Eu vou trazer a outra figura que a lei traz, que é o de encarregado de proteção de dados pessoais também, que é muito importante. Hoje, todas as empresas no Brasil precisam ter essa figura, né? As empresas que realizam atividades de tratamento dos dados pessoais, elas precisam, então, ter, né, um encarregado de proteção de dados pessoais. Inclusive, existe uma consulta pública que está aberta até o dia 14 de outubro na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esse é um outro movimento que a gente tem visto muito importante da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é com relação a essas consultas públicas que são abertas de maneira constante, né, para passar esse conhecimento, ouvir da sociedade aí os principais anseios. Por quê? Como é que você fala para uma empresa que tem um pequeno negócio, um pequeno comércio, não realiza uma atividade tão grande de tratamento de dados pessoais, né, às vezes realiza só de 5, 6 colaboradores ali, que ela precisa ter o encarregado de proteção de dados pessoais. Lembrando que o encarregado, ele é aquela figura que vai ser o canal de comunicação entre a empresa, né, entre o seu negócio e o titular dos dados pessoais e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É um profissional que requer, né, um conhecimento tanto jurídico como também voltado para a tecnologia da informação extremamente forte, né, entre diversos outros skills aí que são muito importantes para o desenvolvimento dessa atividade. Então, como que uma empresa pequena às vezes vai investir num profissional desse, né, dessa qualificação? Às vezes não tem jeito, fica muito caro. Por isso que tem uma consulta aberta na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para que haja, né, uma diferenciação no tratamento para empresas de pequeno porte, né, empresas sem fins lucrativos e startups, para que elas não tenham a obrigatoriedade, claro, né, a depender da atividade delas, para que elas não tenham essa obrigatoriedade de ter um encarregado de proteção de dados pessoais. Então, nos próximos meses, nas próximas semanas, vai ter aí uma decisão a respeito disso. A autoridade já abriu essa discussão, mas ainda não temos, tá, uma decisão a respeito disso. Hoje, todas as empresas no Brasil, elas precisam ter um encarregado de proteção de dados pessoais, lembrando que pode ser tanto uma pessoa interna como um terceirizado, né? Inclusive, a gente realiza esse serviço aqui no escritório de DPO as a Service, né, que é terceirizar de forma integral essa atividade de encarregado de proteção de dados ou de DPO, né, que é o termo utilizado na GDPR, que seria o Data
Protection Officer. Então, essa figura ela é extremamente importante, tanto o controlador como o operador e o encarregado já tem um manual que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados também produziu, isso está no site deles, tá? Um manual muito interessante, vale a pena a leitura, para que vocês tenham esse conhecimento, saibam, né, quando que você é controlador, quando que você é operador, porque isso o tempo todo surgem dúvidas a respeito disso, não tem jeito, né? Por mais que a gente acha que toda vez a gente vai ser controlador, às vezes vocês vão ver que em algumas atividades vocês serão controladores e operadores dos dados pessoais. Então, esse manual que foi feito pela Autoridade Nacional está disponível no site deles para download também, tá? Ele traz alguns exemplos muito interessantes e que às vezes podem contribuir para o dia a dia de vocês. Já dando prosseguimento, tá? Um outro conceito que é trazido pela lei, que é o de dado pessoal. O que é esse conceito de dado pessoal? Ele vai ser qualquer informação mesmo relacionada a uma pessoa natural em que eu possa identificá-la. Se eu simplesmente chegar aqui para vocês e soltar o nome Guilherme, pode ser eu, pode ser alguém do sindicato, pode ser um jornalista, um jogador de futebol, um político. Então pode ser qualquer pessoa. Se eu trago para vocês o meu nome completo, meu endereço, meu telefone, aonde que eu trabalho, vocês podem vir a me identificar. Então a ideia da lei é essa. O que é dado pessoal? É tudo aquilo em que eu consiga identificar determinada pessoa e que eu consiga trazer informações sobre ela. Além disso, o outro conceito trazido pela legislação, que é o de dado sensível, né? Então, são dados pessoais em que eu possa, né, causar um dano ou a reputação de determinada pessoa de maneira mais forte, caso haja um vazamento. Então, são dados, às vezes, relacionados a origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a um determinado sindicato. Então, a lei ela já traz ali de maneira bem fechada o que é este conceito de dado pessoal sensível. Então, a gente tem que tomar cuidados, alguns requisitos a mais quando a gente fizer a atividade de tratamento de dados pessoais, né, que envolva dados pessoais sensíveis. E hoje, né, todo mundo realiza praticamente, né, o tratamento dos dados pessoais sensíveis. Então, eu sou, às vezes, uma empresa, né, de contabilidade, e eu tenho dados pessoais de diversos, né, colaboradores que estão ali trabalhando comigo. Às vezes eu preciso de alguns exames admissionais, ali contém dados de saúde daquela pessoa, ou às vezes de dependentes daquela pessoa. Então você também realiza o tratamento de dados pessoais sensíveis. Então eu tenho que estar preocupado com isso, né? Às vezes a gente acha que é só um hospital, uma clínica, um laboratório que tem que estar mais preocupado com isso, e não. Todas as empresas elas tratam dados pessoais sensíveis também, né? Dificilmente a gente não vai achar uma empresa que trata dado pessoal sensível de acordo com esse conceito trazido pela lei. Um outro conceito, né, que a lei recomenda que a gente faça a anonimização, né, em algumas atividades, caso seja possível. De que é, né, essa anonimização? É uma técnica que eu utilizo para garantir que aquele dado eu não consiga identificar determinada pessoa. Então, às vezes, eu vou criptografar aquilo ali, vou passar, às vezes, para numerais, né? Então, em vez de ser Guilherme Rodeguer e Gonçalves, ele vai virar 123XYZ. Então, a ideia, mais ou menos, seria isso. Então, a gente utilizar técnicas disponíveis para anonimizar determinados dados pessoais, para que eu não consiga obter informações sobre aquela determinada pessoa. Então, a lei ela também traz esse conceito. Em algumas situações, eu preciso realizar isso, ou a lei recomenda que eu faça isso, né? Como em atividades que realizam, né, institutos de pesquisa. Essas atividades voltadas para pesquisa são extremamente recomendadas que elas façam a anonimização dos dados pessoais. Então, é um conceito muito importante, né, além dos outros dois, de dado pessoal e de dado pessoal sensível. Um outro conceito é o último que eu trago para vocês aqui, que é o de tratamento, né? O tempo todo a gente escuta, ouve falar sobre a atividade de tratamento dos dados pessoais. Mas o que é a atividade de tratamento dos dados pessoais? Vai ser toda operação que eu realizo com os dados pessoais. Aí no slide, vocês estão vendo que o conceito ele é bem extenso, né? Então, desde a coleta do dado até tudo que eu faço com ele dentro da minha empresa, até o momento que eu compartilho com alguém, que eu edito aquele dado e que eu excluo ele, eu tenho responsabilidade, e isso tudo envolve a atividade de tratamento dos dados pessoais. Eu preciso ter atenção, eu preciso ter cuidado, porque o tempo todo eu realizo essas atividades de tratamento dos dados pessoais. Então, esses são alguns conceitos, tá, que eu trago para vocês, são conceitos muito importantes, não são todos os conceitos da lei, não tem como eu trazer todos aqui, porque são
inúmeros conceitos, mas eu elenquei eles como os principais para que vocês pudessem ter aí um conhecimento a respeito. Né? Então, quais que são as áreas dentro das nossas empresas, dentro dos nossos serviços, que precisam estar atentas a isso? Né? O que a gente vê, às vezes, no mercado é muito a ideia de que a LGPD ela é um assunto que vai estar envolvido apenas ao RH ou apenas à área de TI. Mas não. Né? Todas as nossas empresas, todos os nossos setores, eles realizam atividades de tratamento de dados pessoais. Desde os serviços gerais, desde a recepção, eles têm que estar atentos a essas regras. Por quê? Tá, pessoal? Que às vezes o pessoal dos serviços gerais, por mais que eles não tratem, né, no dia a dia ali, dados pessoais, eles também precisam estar atentos. Às vezes a pessoa que recolhe o lixo da nossa empresa, ou ela está andando dentro da nossa empresa, ela passa e vê um computador aberto com informações e dados pessoais ali. Né? A nossa empresa, às vezes, tinha uma política de mesa vazia e tela limpa, que é uma política muito importante, voltada para esse processo de compliance. Mais para frente eu vou tratar dela e de outras políticas. E, às vezes, aquela pessoa ela não está contribuindo com a nossa empresa, garantindo, né, que aquela informação ela estivesse apenas relacionada a mim. Então, passa alguém ali atrás, lê aquela tela e acaba compartilhando, né, aquelas informações que ela leu. Então, essas regras, né, de compliance interno, elas precisam estar com envolvimento geral dentro da nossa empresa. Todo mundo precisa estar atento, todo mundo estar envolvido. Né? Então, a gente também precisa fazer um mapeamento de todas as atividades dentro de todos os setores, suprimentos, diretoria, TI, auditoria, relacionamento, comercial, suprimentos, RH, claro, mas todo mundo está envolvido, todo mundo realiza atividades de tratamento de dados pessoais, então muitos, né, se enganam achando que é algo restrito ao RH ou à área de TI. Né? Então, vamos ter atenção a isso, vocês todos realizam atividades de tratamento de dados pessoais, né, no seu cotidiano, para suas atividades diárias, e precisam estar atentos a essas regras da LGPD. Dando prosseguimento, eu trago aqui alguns princípios que são trazidos pela legislação, que todos precisam cumprir, não tem jeito. Né? Esses princípios eles são primordiais aqui para esse entendimento da legislação, a aplicação dela e para que eu realize as atividades de tratamento dos dados pessoais. Então, eu preciso estar atento a isso e tomar alguns cuidados. O primeiro princípio é o da finalidade. Então, se eu coleto determinado dado para uma finalidade, eu tenho que garantir que ele cumpra dentro do seu ciclo de vida, obedecido, claro, todas as obrigações legais, às vezes que eu tenho que cumprir com determinada coleta de dado, né, dentro daquele ciclo que estava previsto. Então, se eu coleto para a finalidade de uma contratação, né, para liberação de acesso à minha empresa na portaria, ou às vezes estou ali para execução de um determinado contrato, é para aquela finalidade. Eu não posso, né, dar outro destino àquele dado pessoal, porque eu coletei com uma determinada finalidade, foi aquela informação que eu passei para o titular, ou pelo menos espera, né, que eu tenha passado essa informação que eu coletei para aquela determinada finalidade. Então, o titular ele não pode esperar que você realize uma atividade fora daquela finalidade que estava ali prevista e que foi passada para ele, né, garantido um outro princípio, que é o da transparência em relação à atividade de tratamento dos dados pessoais. Dando prosseguimento, um outro conceito muito importante é o de necessidade. Então, eu vou tratar o dado pessoal para o estritamente necessário em que eu coletei. Então, eu não vou tratar o dado, né, não vou dar outra finalidade para ele fora daquela necessidade em que eu preciso tratar. Então, é estritamente necessário que eu identifique qual a necessidade, né, para fazer aquela atividade de tratamento dos dados pessoais e colete aquilo que for necessário. Então, às vezes a gente chega em repartições públicas ou até mesmo na iniciativa privada e preenche diversos requerimentos, diversos formulários em que tem ali, né, às vezes você está precisando fazer uma compra na internet e às vezes eles pedem o seu nome, CPF, o seu endereço, o nome do pai e nome da mãe. O nome, né, o seu CPF, o seu endereço, às vezes faz sentido, né? Às vezes o nome precisa para identificar a pessoa que está comprando, emitir uma nota fiscal, da mesma forma o CPF, já o endereço, às vezes precisa de um delivery, você vai mandar aquilo, fazer uma remessa para a casa daquela pessoa, para o endereço que ela indicar. Agora, nome do pai e nome da mãe, qual que é a finalidade
né, qual que é a necessidade de haver aquela coleta daqueles dados ali. Então, é importante que as nossas empresas elas façam revisão desses formulários, né? Às vezes tem 30, 40, 50 anos que a gente utiliza o mesmo formulário, o mesmo requerimento, e ali acaba tendo, né, um excesso de dados pessoais que não tem razão para a gente ficar coletando. Então, vamos garantir que a gente faça uma coleta do que for estritamente necessário para as atividades, né, para as finalidades que eu preciso desempenhar. Então, é muito importante fazer essa revisão de documentos, porque às vezes a gente está com um excesso de dados sem necessidade. Então, a gente tem que garantir o cumprimento desse princípio. Um outro princípio muito importante é o da transparência do tratamento dos dados pessoais. Então, eu tenho que passar informações claras, objetivas para os titulares dos dados pessoais de como que eu realizo aquelas atividades dentro da minha empresa. De que forma, pessoal? Né? Então, às vezes, se vocês entrarem em diversas empresas, vocês já vão achar políticas de privacidade. Não, nessas políticas de privacidade e de proteção dos dados pessoais, vocês vão ver que essas empresas, né, se as empresas de vocês já não tiver esse documento, que é extremamente importante para esse processo de compliance, a lei recomenda que a gente disponibilize ele no nosso sítio eletrônico, né, caso a gente tenha. Então é importante que a gente materialize isso através de um documento, que seria uma política geral, demonstrando para o titular, né, um canal fácil de comunicação, né, com o encarregado da minha empresa, que foi nomeado para proteger os dados pessoais, para ser esse canal de comunicação. Então, eu mando um e-mail, eu faço uma requisição para aquele encarregado, querendo saber quais que são os meus dados que estão sendo tratados dentro de determinada empresa, ou se qual que é o prazo que aquela empresa vai guardar aqueles dados, ou se já excluiu eles, porque já não tem mais nenhuma finalidade, já não tem mais nenhuma obrigação legal para mantê-los pelo período que está ali determinado. Então, é muito importante a gente desenvolver essa política, né? Garantir uma transparência para que o titular ele possa exercer todos os seus direitos que são garantidos pela LGPD ali dentro. Então, esse canal fácil de comunicação, essa política de privacidade é um instrumento de compliance muito importante, dentre outros, tá, pessoal? Né? Esse princípio da transparência ele tem que ser garantido ao titular dos dados pessoais. Princípio da segurança, tá? Segurança e prevenção, vou falar dos dois aqui de maneira conjunta, são dois princípios, né, em que eu preciso demonstrar para o titular dos dados pessoais que eu garanto, né, que aquelas informações que eu trato dele, elas estão armazenadas de forma segura, que eu tenho um processo de compliance recomendado, seguro, forte, robusto. Então, eu preciso passar essa informação, essa segurança, né, e garantir isso através de uma prevenção. Isso não é reativo, então eu não vou esperar ter um incidente, ter um problema para tomar algumas medidas. Não, a ideia aqui é que a gente tome as medidas de maneira preventiva, que as nossas ações elas estejam bem definidas. Isso ilustra muito bem o caso de ontem, envolvendo o Facebook, o WhatsApp e o Instagram. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque aquelas empresas elas já tinham, provavelmente, planos de ações muito bem detalhados se tivesse qualquer problema. Agora, imaginem vocês quanto que elas perderam, né? Eles falaram que o Mark Zuckerberg ele perdeu aí, né? Isso é claro que também é muito especulativo, mas ele teve essa perda de 6 bilhões de dólares em um dia, né, por essa queda dos produtos aí das grandes companhias, que ele aí é o maior acionista. Então, muito preocupante. Imagina vocês perderem aí mercado por conta disso, né, ficarem com serviços inoperáveis. E claro que eles tinham planos de ações preventivos muito bem desenvolvidos e assim mesmo levaram aí, se eu não me engano, 8 horas, né, quase 9 horas para restabelecer a conexão de todo mundo e como que isso afeta o nosso dia a dia, né? A Renner, há pouco tempo, teve também um ataque aí envolvendo a rede deles, eles ficaram, né, a Lojas Renner, uma empresa de capital aberto, que vende roupas e diversos outros produtos, ela teve aí no mês de agosto ou de setembro, se eu não me engano, quase 2 ou 3 dias fora, né, com o serviço dela sem operação. Então, isso é muito preocupante, a gente perder os nossos serviços, perder o nosso comércio. Então, a gente tem que garantir essa prevenção, essa segurança, né, o chamado Privacy by Design. Isso está desde a concepção de todo o nosso novo produto dentro da nossa empresa, essa privacidade, ela estar envolvida, né, garantir essa segurança também da informação que está dentro da nossa companhia, do nosso negócio, para que a gente não tenha que somente reagir a alguns problemas que a gente enfrente, né, que a gente tenha ali poder de reação forte, que a gente consiga tomar decisões bem específicas a respeito disso.
um outro conceito, um outro princípio, desculpa, que é o da não discriminação. Então, eu não posso utilizar dados pessoais de forma discriminatória, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado em relação a isso, né? Então, eu estou coletando um dado, eu não posso ali, às vezes, excluir alguma pessoa, excluir alguma informação daquela pessoa porque eu não gosto dela ou por alguma opinião política, algum time que ele torce, alguma coisa nesse sentido. Eu tenho que tomar muito cuidado com relação a essa discriminação de determinados dados relativos a determinadas, né, ou a todas as pessoas. Então, ter esse princípio no nosso cotidiano é muito importante. Adequação. Né, o da adequação ele está muito relacionado com a finalidade e com a necessidade, então eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que tratar os dados pessoais de forma adequada com as finalidades e com aquelas necessidades em que eu fiz a coleta deles, né? Então eu tenho que tratar de maneira adequada os dados pessoais. Isso é muito importante. Além disso, eu tenho que garantir um livre acesso do titular aos dados pessoais que eu trato dentro da minha empresa. De que forma que eu faço isso? Também, né, essas políticas de privacidade que às vezes ficam disponíveis nos sites das empresas, elas são um instrumento de materialização deste princípio que é extremamente importante. Eu garantir essa comunicação do titular dos dados pessoais com a minha empresa para que ele possa, né, ter acesso e saber como que eu realizo as atividades de tratamento dos dados pessoais deles, quais que são os dados pessoais relativos àquela pessoa que estão armazenados dentro da minha empresa, para quais finalidades. Então eu tenho que garantir, né, essa comunicação, essa transparência, que também está ligado a outro princípio da transparência, esse princípio do livre acesso. Então, eles estão interligados e também eu tenho que cumprir de acordo com a LGPD. Qualidade dos dados, né, outro princípio muito importante, eu tenho que garantir que esses dados pessoais eles tenham qualidade, garantir aí uma eventual atualização deles. Então, hoje eu forneço para uma determinada empresa todos os meus dados para uma finalidade, e amanhã eu mudo de endereço, né, meu endereço residencial acaba mudando. Eu posso ir lá nessa empresa de forma gratuita, ela não pode cobrar por isso, né, e pedir a atualização desses dados. Então, eu tenho que garantir esse princípio da qualidade. Os dados eles têm que estar com qualidade, que a gente fala, em relação àquela atividade de tratamento dos dados pessoais. E, por fim, responsabilização e prestação de contas, né? Então, eu tenho que prestar contas para o titular dos dados pessoais, principalmente dos princípios da segurança e da prevenção. Então, eu tenho que passar essa informação de forma clara para ele, ser responsabilizado com relação às atividades que eu faço. Então, é muito importante que a gente desenvolva registros, né, de operações das minhas atividades de tratamento dos dados pessoais. O que é isso? Então, é basicamente fazer um mapeamento do que eu faço dentro da minha empresa, quais setores que realizam quais atividades, com quem que aqueles setores eles compartilham aquelas atividades, de que forma que elas são compartilhadas, com quem que eu armazeno, e dentre outras inúmeras informações. Eu preciso ter isso mapeado, ter isso evidenciado para eventualmente eu garantir, né, essa responsabilização e prestar contas ao titular dos dados pessoais. Né? Esse instrumento de registro dessas operações, inclusive, a gente tem modelos, né, disponíveis aí, tanto pela Secretaria de Estado aqui de Minas Gerais, ela já disponibilizou isso, um modelo para ser utilizado, a NPD, o governo federal também já disponibilizou são bem autoexplicativos, qualquer empresa consegue, às vezes, desenvolver ali internamente isso, né, mas às vezes é muito importante você ter o envolvimento de uma pessoa técnica também nesse projeto, mas o poder público, né, ele tem essa intenção também de disseminar essa cultura e às vezes disponibilizar alguns documentos para que determinados segmentos consigam desenvolver isso de maneira isolada, mas, né, lembrando que é sempre importante você ter uma pessoa técnica ao seu lado para desenvolver esse serviço. Então, vocês acham esses modelos na internet, né, de registro das operações, que são esses mapeamentos, né, das atividades, ou data mapping, que a gente chama, do que a gente realiza para garantir, né, não só a responsabilização e prestação de contas, mas também outros princípios dentro da legislação. Então, esses são os princípios gerais, tá? Queria trazer para vocês terem uma ideia da nossa responsabilidade, do que a gente tem que fazer, como que a gente tem que fazer, aplicar isso no nosso dia a dia, né? Então, a gente está realizando uma atividade ali, como eu disse, às vezes há 30, 40 anos, sempre coletando no mesmo formulário, no mesmo requerimento. Então, é parar e pensar, será que eu estou fazendo aquilo ali da maneira correta? Será que aqueles dados ali que eu coleto
eles são realmente necessários para aquela determinada finalidade? Será que aquela finalidade que eu estou coletando e às vezes compartilhando e realizando para às vezes uma mala direta de uma outra intenção, né? Eu coleto para uma coisa e utilizo para outra finalidade, será que realmente aquilo que eu estou coletando está estritamente necessário para aquilo que eu tinha pensado? Então, é a gente tomar esses cuidados, aplicar isso no nosso dia a dia e começar uma mudança interna, porque a lei já está em vigor. Então, a legislação ela não proíbe as atividades de tratamento dos dados pessoais, tá, pessoal? Ela não proíbe. A gente pode realizar atividade de tratamento dos dados pessoais. O que a gente precisa fazer é encaixar em alguma dessas bases legais. Então, eu posso sim realizar atividade de tratamento de dados, eu tenho que garantir o princípio da prevenção, tenho que garantir a segurança, mas em todas as atividades, quando eu for realizar o meu mapeamento dos dados pessoais, eu preciso encaixar dentro de alguma dessas bases legais. Então, essas são as hipóteses, né, que a gente chama para tratamento dos dados pessoais. A primeira delas, né, é para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Então, né, eu já tive muitas consultas aqui no escritório de diversos clientes relativas a isso, que é o quê? Eu preciso armazenar por quanto tempo os dados do meu colaborador. Isso aí vai variar muito, né? Mas pelo menos a gente tem que armazenar aí. Se eu faço um processo demissional, eu tenho que armazenar pelo menos pelo prazo de 2 anos. Por quê? Existe um prazo prescricional na Justiça do Trabalho que o colaborador ele pode entrar até 2 anos, a demissão dele, na Justiça, requerendo ali, né, a reparação de eventuais danos ou o recolhimento de eventuais impostos ou contribuições que não foram feitas nos prazos ali previstos, né, e ter ali algum dano ressarcido. Então, eu tenho ali, pelo menos pelo prazo de 2 anos, garantir, né, a manutenção daqueles dados pessoais, porque eu posso utilizar eles, às vezes, num processo judicial, dentre outras inúmeras hipóteses. Então, essa é uma hipótese de tratamento dos dados pessoais. Uma outra, né, é para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. Isso aqui já é muito voltado, né, para o serviço de saúde. Claro que a gente tem aplicações, às vezes, em outras situações, mas muito voltado para os serviços de saúde. Então, para garantir a vida de uma determinada pessoa, eu posso realizar ali aquela atividade de tratamento dos dados pessoais, né? Isso é muito importante. Uma outra, né, é para a tutela da saúde em procedimento realizado por profissionais na área da saúde ou entidades sanitárias. Então, aqui envolve clínicas, laboratórios, também hospitais. Então, a gente encaixando essa base legal para algumas atividades que eu realizo, eu posso continuar realizando ela, né? Mas é muito importante que isso aí esteja documentado, que eu consiga evidenciar essas atividades em que eu encaixe nessa base legal. Lembrando que encaixar numa determinada base legal não quer dizer que eu não possa encaixar em outras. Eu posso encaixar em várias bases legais, né? Às vezes eu vou ter situações que eu vou depender de um termo de consentimento, eu vou depender ali de uma proteção à vida de uma determinada pessoa, ou vou estar executando algum contrato, então eu consigo encaixar atividades de tratamento de dados pessoais em diversas bases legais. Ou às vezes eu vou encaixar em uma só, né? Então, saber identificar isso e evidenciar, porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela pode, a qualquer tempo, né, requerer que a gente apresente esses registros das atividades que eu realizo. E os prazos estabelecidos pela ANPD são prazos curtos, né? Então, assim, a gente às vezes não tem muito tempo para desenvolver isso em cima da hora. Por isso que é importante você ter uma consultoria prévia, né, para identificar, fazer esse mapeamento dos dados, preparar todo o seu processo de governança para, havendo uma necessidade, você conseguir, né, de maneira preventiva, de maneira reativa, né, você estar prevento para aquelas determinadas situações. Uma outra hipótese, né, quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador. Essa é uma hipótese extremamente ampla, né, ela vai depender sempre, quando eu encaixar nessa base legal, de um documento que a gente chama de relatório de impacto à proteção dos dados pessoais. Ele é um outro documento que a lei nos obriga a ter, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela pode requisitar. Basicamente, o que é esse relatório? É identificar as principais problemas que eu posso vir a ter, né, gerenciar os riscos que eu posso vir a ter em determinadas atividades de dados pessoais, e deixar isso bem documentado, passar quais que são os riscos, às vezes assumir alguns riscos, né, não tem jeito, às vezes a gente vai ter que assumir internamente alguns riscos para algumas determinadas atividades, então a gente tem que ter esse cuidado, né, é uma base legal muito ampla e que depende de uma avaliação criteriosa se a gente vai encaixar ou não nela.
porque ao encaixar nela, como eu disse, a gente precisa ter o relatório de impacto à proteção dos dados pessoais, que é um documento obrigatório e que tem que ser bem elaborado, com uma série de informações importantes, né, para eventualmente, às vezes, mitigar alguns efeitos de algum incidente, né, então, às vezes, são atividades que envolvem ali dados pessoais sensíveis, então a gente precisa ter muito cuidado com aquelas atividades que forem relacionadas e tiverem essa base legal ali relacionada. Uma outra é para proteção do crédito, né, então, às vezes, uma determinada instituição financeira, para liberar um crédito para uma determinada pessoa, ela precisa pedir alguns dados pessoais para identificar se ela vai liberar ou não aquele determinado crédito para aquela pessoa. Então, né, a gente encaixando nessa base legal, ela vai ser às vezes muito utilizada, né, em instituições financeiras, ela também é uma hipótese de tratamento dos dados pessoais. Uma outra, né, é a do mediante consentimento expresso pelo titular, manifestação livre e informada. Essa daqui é a que mais gera preocupação, todo mundo acha que vai encaixar sempre no termo de consentimento, mas a ideia é utilizar o termo de consentimento, pessoal, como a exceção. A regra é a gente encaixar nas outras bases legais. Não tem como a gente ficar submetendo o termo de consentimento para os titulares dos dados o tempo todo. O termo de consentimento, às vezes, ele inviabiliza a minha atividade empresarial. Imagina todo o tempo eu ter que submeter ao meu colaborador, ao meu contratante, né, algum cliente meu, ao tempo todo eu ter que ficar submetendo um termo de consentimento livre. Então a pessoa ela tem que garantir ali, né, que ela vai fornecer o nome, o CPF para aquela atividade que depende do termo de consentimento de forma livre. Então se eu não quiser compartilhar o meu nome, eu tenho que saber os riscos de eu não compartilhar o meu nome. Então, eu não quero compartilhar o meu CPF para aquela atividade que eu utilize essa base legal. Se eu encaixar nas outras, a gente não precisa ter essa informação livre, tá? Mas eu tenho que garantir de forma livre que ele manifeste se ele quer ou não fornecer determinados dados pessoais para aquela atividade que for encaixar no termo de consentimento. Ele é um documento um pouco chatinho, né, que a gente tem que tomar cuidado no momento de desenvolvimento dele, porque ele tem que obedecer essas três, né, ordens aqui, esse tripé que a gente chama de livre, manifestação informada, né, tem que ser expresso pelo titular. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado ao desenvolver esse documento. Um exemplo que eu acho que vocês já devem ter acompanhado é com relação a cookies, né, isso também é um produto importante, né, voltado para a segurança da informação e para a proteção dos dados pessoais, que é o desenvolvimento, às vezes, de uma política de cookie dentro do nosso site, e agora todo site que a gente entra já tem um informativo que a gente tem que preencher quais cookies que a gente vai estar aceitando ali. Se a gente não aceitar determinado cookie, aquilo ali pode, às vezes, inviabilizar o nosso acesso a determinado site ou eventuais disponibilizações de acesso àquele site. Então, às vezes, você não consegue pular de página, às vezes não consegue comprar um produto, porque você não liberou algum determinado cookie. Então, a gente tem que ter esse cuidado, saber desenvolver isso é muito importante, é um exemplo. Tá? Então, essa base legal, vamos tratá-la como exceção, não como a regra, porque ela inviabiliza, ela dificulta essas atividades nossas o tempo todo. Lembrando que o termo de consentimento ele pode ser revogado a qualquer tempo, de forma livre, né, e acessível ao titular. E se eu não consiga cumprir com essa revogação, eu tenho que passar essa informação para o titular dos dados pessoais. Então, se eu te forneço um termo de consentimento como empresa, vocês têm que me garantir um acesso fácil, em que eu consiga pedir a exclusão daquele termo e tratar aqueles dados, às vezes, de outra forma. Então, e eu tenho que passar essa informação como empresa para você, de que eu não vou excluir aqueles dados por isso, por aquilo. Mas eu tenho que ter uma base legal, né, ter alguma encaixe para passar aquela informação para aquela determinada pessoa e realizar isso da melhor maneira. Uma outra base legal, né, para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, então, às vezes, eu preciso coletar dados dos meus colaboradores e compartilhar com o INSS, com o Ministério da Fazenda, da mesma forma com alguém que eu estou emitindo uma nota fiscal. Às vezes eu tenho que recolher ISS, passar informações para uma determinada prefeitura, né, de um determinado titular dos dados pessoais, então eu encaixo nessa base legal, né, ela vai ser muito utilizada em diversas situações dentro das nossas empresas, então ela é muito interessante. Uma outra base legal, essa daqui já é voltada estritamente para a administração pública, né, quando houver o tratamento compartilhado dos dados necessários às execuções de políticas públicas. Né? Então, isso aqui ela é voltado especificamente para o setor público,
né? Então, quando ela tiver fazer esse compartilhamento, às vezes com um ente privado, para a execução de uma determinada política pública de desenvolvimento para uma determinada região, o poder público vai utilizar essa base legal. Uma outra hipótese que eu já comentei com vocês, que é para a realização de estudos por órgãos de pesquisa, né? Então, algum órgão de pesquisa está fazendo um estudo, alguma instituição, uma universidade federal, uma universidade privada, está fazendo um estudo com determinadas pessoas e vai coletar aqueles dados ali para aquele fim, né? Ela pode realizar, pode encaixar nessa base legal. O que a lei determina, né, ela recomenda, é que, se possível, haja a anonimização, né, daqueles dados pessoais que são tratados ali dentro, que é aquele conceito que eu trouxe no início da apresentação de hoje. E, por fim, né, que eu acredito que muitos de vocês vão encaixar nessa base legal diversas atividades que realizam no cotidiano, que é a de execução de contrato ou de procedimento preliminar relacionado a contrato da qual o titular ele seja parte. Então, eu tenho algum contrato de prestação de serviço, às vezes tenho um contrato de trabalho, eu posso executar, né, dentro daquelas finalidades, avaliando as necessidades, determinados dados pessoais dentro de um período em que eu determine, que eu julgue necessário para aquelas atividades que eu esteja realizando. Então, essas são as hipóteses de tratamento dos dados pessoais que, ao realizar o meu registro das operações, o meu data mapping, eu preciso encaixar as minhas atividades, descrever os propósitos das minhas atividades e relacionar dentro dessas bases legais. Isso é extremamente importante dentro do nosso processo interno de compliance, de criação de evidências das atividades de tratamento dos dados pessoais. Então, a LGPD ela não proíbe que a gente faça atividade de tratamento dos dados pessoais, de forma alguma. Ela não veio ser um empecilho, né, para o dia a dia das empresas, para o poder público, para ninguém. Ela veio trazer uma educação com o tratamento dos dados pessoais. A ideia é essa, que a gente saiba como que os nossos dados sejam tratados, que eles cumpram determinadas finalidades, determinadas situações. Então, isso é extremamente importante nesse processo. Aqui, já chegando quase que ao final da nossa apresentação, né, eu vou falar para vocês um pouco das sanções administrativas que entraram em vigor a partir de agosto desse ano. Então, a lei ela entrou em vigor desde setembro do ano passado, houve uma postergação pelo nosso Poder Legislativo em relação às sanções administrativas, então isso ficou postergado até agosto desse ano, mas agora a gente já tem a aplicação total da legislação. Essas sanções elas podem vir a ser aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Então, uma primeira delas é a advertência, né? Então, a autoridade pode vir através de uma investigação, né, ou alguma denúncia de algum titular ou de algum concorrente nosso, de que a gente está fazendo alguma atividade de tratamento de dados de forma irregular, ou a gente não está garantindo uma prevenção, ou uma segurança, ou não tem uma transparência com os dados pessoais que a gente trata dentro da nossa companhia. Então, a gente precisa passar, né, explicações e, às vezes, eventualmente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela pode nos advertir em relação, né, àquelas atividades de tratamento de dados. Isso aí pode ser de maneira formal, né, indicando aí, às vezes, até prazos para que a gente cumpra determinadas situações e deixe de realizar aquelas atividades ali de forma irregular. Então, é uma das hipóteses de sanções administrativas que podem ser aplicadas. Uma outra, né, é a de multa simples. Essa multa, né, ela vai ser por infração. Hoje, ela está limitada a 2% do meu faturamento no último ano. Então, é pegar aí o balanço do último ano e aplicar isso 2% por infração. A NPD ela pode fazer isso limitado a 50 milhões de reais. Então, este é o limite, né? Lembrando que é por infração. Então, se eu for recorrente, se eu tiver mais de uma infração, eu posso vir a ter aí uma penalidade financeira, pecuniária maior ainda. Então, é muito cuidado, porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela já pode fazer isso. Uma outra é a multa diária, né? Respeitado esse limite mínimo, mesma coisa, além da multa simples. O da publicização, pessoal, para mim ele é o pior, né? Para mim e para diversos outros especialistas aí no direito digital também, porque imaginem vocês hoje, né, que estejam realizando dentro da empresa de vocês uma atividade de tratamento dos dados pessoais de forma irregular, ou se não estiverem realizando de forma irregular, não estejam garantindo a prevenção, a segurança, e a NPD identificou isso, foi lá, nos puniu. Ela pode exigir, né, que a gente, ou se teve algum incidente de proteção dos dados pessoais, ela pode exigir que a gente vá na mídia impressa, mídia televisiva e dê explicações sobre isso. Então é algo extremamente degradante
degradante, né, algo extremamente chato para a imagem da nossa empresa. O nosso concorrente vai adorar isso, ele vai em cima, vai querer aproveitar daquilo ali, né, e a gente perde credibilidade no mercado. Quem que vai querer ficar fornecendo dados para um hospital que não realiza atividade de tratamento dos dados, né, de forma correta, com base na LGPD, ou às vezes um hospital, uma clínica, um laboratório, ou uma empresa que compartilha, deixa os dados vazarem, não tem ali aquele princípio da prevenção, da segurança tão forte dentro dela. Então, às vezes, pode ser algo extremamente lesivo à imagem de determinada empresa. Isso é muito preocupante. Uma outra sanção que pode vir a ser aplicada é o de bloqueio dos dados pessoais, né? Aqui, alguma infração que eu cometi, então a autoridade nacional ela pode bloquear o meu banco de dados, o meu acesso a determinados dados pessoais, da mesma forma que ela também pode vir, eventualmente, solicitar a eliminação, excluir de forma definitiva o meu tratamento de dados pessoais, né, de determinada infração que eu comete. Então, é muito preocupante, né? A gente tem que tomar muito cuidado com relação a essas sanções administrativas que podem vir a ser aplicadas e nada impede que, né, não é só a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que tem esse poder de punir, de garantir o cumprimento da legislação. O Poder Judiciário tem, Ministério Público tem, órgãos de defesa do consumidor também, inclusive é o que a gente tem visto desde setembro do ano passado. Por quê? Né? A legislação entrou em vigor, estavam postergadas as sanções, mas diversos titulares, empregados, né, pessoas físicas que realizam, que compartilham dados pessoais com determinadas empresas, elas se sentiram prejudicadas e foram atrás do poder público para requerer aí algum reparo, né, através de um dano moral, por uma atividade de tratamento de dados, ela está sendo exercida de forma irregular. E a gente tem diversas, né, situações, julgados importantes, né, eles estão bem diferentes, a gente tem alguns entendimentos de uma forma, outros de outra forma, a gente não tem, então, uma jurisprudência consolidada, mas a gente vê diversos, né, entes, agentes atuando aí, né, além da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a lei ela já está na boca do povo, já está todo mundo querendo a sua aplicação, querendo, né, a garantia dos princípios e esse encaixe dentro das bases legais para que as atividades de tratamento dos dados elas ocorram da melhor maneira. Eu trago aqui alguns casos práticos para vocês. Tá? O primeiro deles que ocorreu, que foi um vazamento que expôs aí registros de mais de 100 milhões de contas de celulares. Isso aconteceu no início desse ano, tá? Inclusive a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela estava acompanhando esse caso, ela estava ao lado dessas companhias para identificar esses problemas. Então, o que a gente vê é que os ataques, né, isso é público e notório, isso já foi contabilizado, eles aumentaram muito os ataques hackers depois da entrada em vigor da legislação. Então, a gente precisa ter um plano de reação muito importante. Por que é muito importante que a gente desenvolva uma estrutura de compliance dentro do nosso negócio? Porque isso é uma medida de atenuar aquelas sanções ali que estão previstas na legislação. Então, se eu demonstrar para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que eu tinha um processo de compliance avançado, que eu mantinha um registro das minhas operações de tratamento dos dados pessoais, ela pode vir a atenuar a aplicação de determinadas sanções. Então, é assim, eu cumpro, eu tomo cuidado, mas aquilo que aconteceu foi um incidente pontual. Não tinha como eu tomar todos os cuidados necessários e aquilo ali acabou acontecendo. Claro que no momento de aplicação das sanções, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai ser mais branda, né? Ou às vezes ela não vai aplicar nenhuma sanção, às vezes de forma pecuniária, às vezes só vai ser uma advertência mesmo, e para que haja uma mudança cultural, uma mudança específica de determinada situação. Isso está previsto na lei, então a gente tem que ter esse processo de governança, a gente precisa estabelecer documentos internos para garantir, né, pelo menos a apresentação dessas evidências para a autoridade nacional e mitigar eventuais problemas que a gente tenha dentro de alguma atividade que a gente realize. Uma outra, né, essa aconteceu em território europeu, aconteceu com a British Airways, uma companhia aérea inglesa, né, ela já foi multada por lá em 900 milhões de reais por uma atividade de vazamento de dados pessoais que ocorreu no business deles. Então, a sanção lá é um pouco maior do que a nossa, tá? Não é aquela de 2% do faturamento limitado a 50 milhões, ela lá é de 4% do faturamento limitado, acho que a 30 milhões de euros, né? Então ela é um pouquinho mais elevada aí pela cotação. Então a British Airways ela foi recorrente, né? Ela teve aí uma aplicação de 900 milhões de reais
pelo vazamento de dados pessoais. O Serasa também, né, ele estava investigando aí no início do ano o vazamento de dados pessoais de 220 milhões de brasileiros, lembrando que a população hoje é de 213, 214 milhões, ou seja, a gente teve mais gente aí com dados vazados do que a nossa própria população, então vazaram dados de pessoas mortas ou até mesmo pessoas que nem residem no Brasil, às vezes um estrangeiro criou um CPF aqui e foi embora, então isso aí é muito preocupante, essas atividades elas estão rotineiras. Ontem, né, a gente não sabe, como eu já disse, falaram que foi uma queda de rede, mas pode ter sido um ataque hacker também, que às vezes derrubou os sistemas dessas grandes empresas aí de tecnologia. A Cyrela, tá, a companhia é de capital aberto, com sede em São Paulo, ela teve aí já uma aplicação de uma penalidade, né, já foi condenada pelo Poder Judiciário de São Paulo pelo tratamento irregular dos dados pessoais de um cliente deles. O que eles fizeram? O Guilherme foi lá, fez a compra de um imóvel, eles pegaram os meus dados e compartilharam com empresas de mobília, né, como Tokstok, Prima Linea, Líder, e aí ao realizar esse compartilhamento não teve o meu termo de consentimento para que houvesse aquele compartilhamento. Então ela já foi condenada em R$10 mil, isso é muito baixo para a Cyrela. Sim, realmente, uma empresa de capital aberto que fatura aí bilhões. Mas é significativo essa mudança cultural que as pessoas estão atentas, porque, né, houve ali uma atividade de tratamento dos dados de forma irregular. Então, houve esse pedido, né, e o Poder Judiciário já atendeu esse pleito com base na nova legislação, isso foi no ano passado. A rede de hotéis Marriott também foi multada, né, em quase 25 milhões de dólares por violar dados pessoais. Eu tenho cliente aqui no escritório que uma vez eu comentei desse incidente, ele falou, inclusive eu recebi um e-mail da Marriott sobre isso, acredito que vocês também possam ter recebido caso, já tenham se hospedado em algum dos hotéis deles, mas eles tomaram algumas medidas aí, mas acabaram sendo multados em 25 milhões de dólares lá em território europeu também, com base na GDPR. Então, assim, a gente vê, né, que as atividades de tratamento de dados pessoais, elas precisam, né, estar garantindo todos aqueles princípios, encaixar nas bases legais e tomarmos cuidados, garantir a prevenção, a segurança para evitar esse tipo de coisa. Recentemente, a gente teve uma busca e apreensão com base na LGPD, tá? Uma operadora de plano de saúde em São Paulo, ela também estava fazendo a atividade de tratamento dos dados pessoais de forma irregular. Então, uma funcionária e essa empresa foram alvo de uma busca e apreensão, então agora vão responder processo criminal e civil. Então, é muito importante que a gente garanta o cumprimento disso, porque, né, a gente tem diversos agentes no Brasil para fazer a aplicação da legislação, para garantir o cumprimento dela, e ela já está em vigor. Então, a gente não pode ficar aí de maneira, né, atrasando o nosso compliance, o nosso processo de conformidade com a legislação. E aí eu acredito que muitos de vocês devam estar se perguntando, né, por onde começar? Né? É muita coisa, realmente, ele é um processo grandioso, esse processo de compliance, o que eu tenho que tomar cuidado, o que eu tenho que fazer. Não é um processo simples, ele depende de um envolvimento de uma consultoria externa e também de um envolvimento muito grande de vocês internos, de dentro das suas empresas com essa consultoria. Por quê? Né, o primeiro passo que a gente tem que dar, às vezes, é nomear aí um encarregado de proteção de dados pessoais. Essa figura importante e que precisa ter dentro da nossa empresa, ela precisa ser nomeada o quanto antes. A gente precisa ter, né, essa figura ali para entrar em contato com ela e tirar as suas dúvidas em relação à proteção dos dados pessoais. Então, é um primeiro passo que a gente tem que dar. Fazer, né, um diagnóstico. É muito importante que a gente entenda internamente o que está acontecendo dentro da minha empresa, como que eu realizo algumas atividades e se eu já garanto o cumprimento de algumas obrigações que a lei me exige. Então, eu preciso diagnosticar a minha situação atual e os eventuais gaps que eu tenho. Né? Então, avaliar se eu consigo cumprir o princípio da transparência, se eu consigo coletar os dados estritamente necessários para as finalidades que eu estava coletando. Então, são algumas, né, situações que a gente precisa avaliar se eu estou garantindo ou não o cumprimento da legislação, diagnosticar a minha situação, se ela é muito crítica, se ela é crítica ou se eu estou em conformidade. Não vai existir conformidade ainda, né, caso você não tenha passado ainda por um processo de adequação à LGPD ou à GDPR, né? Tem muitas empresas que já estão com um processo há mais tempo de adequação por conta do comércio com a legislação, com empresas, né, com sede no território europeu, e a legislação lá está há mais tempo em vigor, mas, né, caso você não esteja em conformidade,
na grande maioria das empresas no Brasil, você tem que começar esse processo através desse diagnóstico. É muito importante que ele seja feito para identificar os gaps que a gente tem. Dando sequência, né, ao diagnóstico, depois é importante que seja feito esse processo de governança, esse processo de mapeamento dos dados. Então, desenvolver políticas específicas, normas internas, aditar os contratos comerciais, criar um programa de privacidade e proteção dos dados dentro da minha empresa, estabelecer política de privacidade, dentre outros inúmeros documentos, modelo de um relatório de impacto e proteção de dados para ser aplicado pelo meu DPO nomeado. Isso tudo é muito importante para esse processo de compliance, é o que a gente faz aqui no escritório com todas as nossas consultorias. Então, normalmente a gente fornece aí mais de 40, 50 documentos que garantam esse processo de compliance, né, com a LGPD, que é tão importante. Mudar documentos internos, revisar alguns documentos internos para adequá-los à LGPD, né, como contratos de trabalhos, né, contratos comerciais, isso tudo faz parte do processo de compliance, então é muito importante que seja feito. E, além disso, né, fazer também o registro das minhas atividades de operações de tratamento dos dados pessoais. Eu preciso evidenciar isso. Como que eu coleto, com quem que eu compartilho, o que eu faço com aquele dado, isso precisa estar evidenciado, passar essa informação para o titular, caso eu seja requerido. Então, eu tenho que garantir isso, eu tenho que ter esse mapeamento dos dados, eu preciso ter esse processo de compliance para evitar a aplicação de uma determinada sanção administrativa de forma pesada na minha empresa, no meu negócio, ou que qualquer concorrente meu, né, publique isso, publicize aquela informação de que eu fui alvo de um ataque e que aquilo ali gerou danos para diversas pessoas que estavam envolvidas naquele negócio que eu faço. Então, é muito importante esse processo de governança, né, não está aqui por onde eu começar, porque não é começar, que é uma terceira etapa que é importante que a gente faça, né? Não adianta a gente estabelecer todos esses procedimentos, todas essas políticas, a gente não treina o pessoal interno. Então, isso também é muito importante, a gente faz na nossa consultoria aqui no escritório, que é treinar ao final, né, depois que estabelecermos todas as normas e políticas, a gente faz treinamento com os colaboradores para que eles tenham conhecimento da legislação, né, um treinamento mais técnico mesmo, eles precisam entender o que é a LGPD, quais que são essas obrigações, quais que são as responsabilidades deles, né, eles precisam estar atentos a isso, isso não é algo que fica solto dentro da nossa companhia ou um manualzinho que fica guardado dentro de uma gaveta. Não, a legislação ela é séria, ela é muito importante para essa mudança cultural dentro do nosso país, então a gente tem que passar por essas etapas e mudar dentro da nossa empresa e começar o quanto antes esse processo de transformação voltada, né, para o direito digital, voltada para a LGPD. Lembrando que a LGPD ela não trata apenas os dados nos meios digitais, ela também trata os dados pessoais nos meios físicos, né, como eu disse, formulários, requerimentos. É claro que hoje a gente está numa sociedade extremamente digital, hoje tudo nosso acontece no celular, no computador, no tablet, mas ainda muitas empresas ainda guardam documentos físicos e a gente tem que tomar cuidado também, né, garantir a segurança e prevenção em relação a esses dados pessoais. Então, eu deixo aqui, tá, pessoal, o meu contato, o contato do escritório, o LinkedIn, quem quiser depois entrar em contato conosco. Vou abrir aqui um espaço para tirada de dúvidas. Quem quiser mandar no chat qualquer dúvida a respeito do assunto, eu estou à disposição para responder. Espero que vocês tenham gostado, né? O escritório está sempre fazendo novos eventos voltados não só para esse tema, mas para outros diversos temas. Até o final desse ano, provavelmente a gente deve ter outros eventos aí, né, voltados para outros assuntos. Na quinta-feira a gente já tem um outro evento voltado para o direito digital também, né, voltado para a LGPD. Quem tiver interesse, por favor, se inscreva. Vai contar ainda com a participação de uma outra advogada aqui do escritório, que é a doutora Júlia. Então, a gente está aberto aí para tirada de dúvidas e esclarecimento sobre os processos de compliance e governança. Mais uma vez, gostaria de agradecer o senhor Benedito, né, por abrir esse espaço, ao Sindicato de Contadores de Uberlândia, por abrir esse espaço e disseminar esse conhecimento, essa cultura sobre a proteção de dados pessoais, que é tão importante no nosso país e que ainda, né, está em desenvolvimento. Seu Benedito, o senhor levantou a mão aqui, pode falar.
Não estamos escutando, seu Benedito. Seu Benedito? Ó, enquanto isso, temos uma dúvida aqui no chat, do Luiz Alvarenga. O seguro de responsabilidade civil que temos cobre prejuízos com o descumprimento desta lei? Ótimo, Luiz. Provavelmente, aí eu teria que dar uma avaliada nessa apólice do seguro, né? Mas provavelmente ele não deve ter essa cobertura, né? Hoje tem diversas empresas que comercializam um seguro específico disso, que é um seguro de cibersegurança, né? Então, às vezes, né, depois da entrada em vigor do nosso processo interno de compliance e de governança, é importante realizar a contratação desse seguro também como uma medida preventiva, né, porque não é o processo de compliance e governança que vai garantir 100% que a gente esteja cumprindo a lei, que a gente está com a casa pronta para qualquer ataque hacker ou que vier, ou algum funcionário que esteja mal intencionado. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Então, provavelmente, se a gente for fazer uma avaliação dessa apólice, ela não deve ter, né, a cobertura em relação a essas atividades de cibersegurança, que às vezes podem gerar riscos para a nossa empresa. Mas é importante que seja feita uma avaliação dessa apólice, tá? Um outro assunto que é muito importante, porque que tem que se ter um processo de governança e compliance. É igual o seguro de carro, né? O seguro de carro, quando a gente vai fazer, não tem como uma pessoa de 25 anos ter o mesmo valor que uma pessoa de 50 anos. Eles vão avaliar ali os riscos, né? Da mesma forma que essas empresas que vendem o seguro voltado, né, para a cibersegurança, elas também vão fazer uma avaliação se aquela empresa ela tem um processo de compliance, de conformidade com a LGPD avançado, para às vezes diminuir, né, o valor a ser pago pelo custo daquele seguro. Então é importante o processo de compliance, às vezes, para até diminuir o valor daquele seguro no momento da contratação. Temos também, Guilherme, você viu mais uma pergunta, outro Luiz dessa vez. Bom Ele dia, Guilherme. Pode ler. Pode ler, Marcela. Pode, vamos lá. Ótima palestra. Estou sem áudio, vou mandar a pergunta por aqui. Você disse que o encarregado de proteção de dados pode ser terceirizado. No caso de instituições do terceiro setor, o DPO pode ser algum diretor ou conselheiro? Ótimo, Luiz. O que acontece? Realmente, né, o terceiro setor ele pode vir a ser afetado aí de outra maneira com relação à LGPD, como eu comentei no início da palestra. Por quê? Tem uma consulta em aberto até o dia 14 de outubro, até sexta que vem, sobre, né, a aplicação de algumas diferenciações para o terceiro setor, startups e empresas de pequeno porte. Microempresas. Mas nada impede, né, que você nomeie aí o DPO como um diretor ou um conselheiro dentro da sua empresa. Mas, né, a nomeação dessa figura ela tem que ser bem avaliada. Será que vale a pena a gente colocar poder, né, centralizar poder tanto num diretor assim, ou será que é melhor a gente disseminar esse poder, às vezes, com um outro colaborador? Então, é avaliar de maneira bem específica quem que é a melhor figura interna para fazer a manutenção desse projeto, para ser esse canal de comunicação com o titular dos dados pessoais e com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou se às vezes é melhor, né, eu terceirizar isso. Então, tem que avaliar mesmo, é caso a caso, né? Não é comum a gente colocar o nosso diretor, o nosso conselheiro como DPO, o ideal é a gente nomear aí, às vezes, uma outra pessoa que esteja envolvida nesse projeto, mas isso é de caso a caso. E mais uma pergunta, também do Luiz. Pelo visto, a LGPD não alcança a proteção de dados de pessoa jurídica, somente dados de pessoa física, correto? E qual seria a preocupação e ponderações com relação à contabilidade? Essa é uma outra da Patrícia. Desculpa, da Letícia. Primeiro respondendo a pergunta do Luiz, ótimo, Luiz, realmente a LGPD ela só aplica a dados de pessoas naturais, né? Ela não vai ter aplicação a dados de pessoas jurídicas, mas lembrando que se você pegar, né, o meu dado, Guilherme Rodeguer Gonçalves,
e relacionar com o Correia Ferreira, que é uma pessoa jurídica, às vezes você vai conseguir obter informações sobre a minha pessoa. Então, a partir daqueles dados de pessoa jurídica, às vezes você vai obter dados de uma determinada pessoa física. Mas, em linhas gerais, se tiver um vazamento de um balanço de uma empresa, desde que não tenha ali embaixo nenhum dado do contador e do diretor daquela empresa, né, que normalmente tem assinando aquele balanço, tiver nenhum dado pessoal ali dentro, não vamos ter aplicação da LGPD. Claro que a gente tem dever de garantia de confidencialidade, sigilo, ética em relação à proteção de qualquer dado, né, isso é anterior à legislação. Eu, como advogado, eu tenho esse dever de sigilo e confidencialidade com as informações que eu obtenho de clientes, mas não vamos ter aplicação da LGPD nesse sentido, então a gente precisa estar atento aos dados das pessoas físicas. Em relação à pergunta da Letícia, né, qual que seria a preocupação e ponderações com relação à contabilidade? Primeiro passo, né, a contabilidade, né, as nossas empresas de contabilidade, elas também precisam ter um processo de compliance. Por quê? Como eu disse, uma empresa que é controladora dos dados pessoais, normalmente ela compartilha os dados de diversos outros colaboradores dela ou diversos clientes com a contabilidade para prestar esclarecimentos perante o fisco, para emitir, realizar pagamento, enfim, fazer contribuições, e ao fazer isso, né, existe ali o compartilhamento de responsabilidade. Por eu ter uma responsabilidade solidária, eu, como empresa de contabilidade, preciso garantir, né, o cumprimento da legislação para que aquela empresa, às vezes, me contrate. Porque se eu não tiver garantindo aquilo ali for uma exigência daquela empresa para que haja aquela contratação, né, que eu esteja em processo de conformidade, ela também esteja em processo de conformidade, às vezes pode inviabilizar o meu negócio. Aquilo ali, às vezes, pode estragar, né, melar a nossa contratação, porque eu não estou em conformidade com a legislação, porque eu trato dados pessoais não só de colaboradores internos meus, né? Tem grandes contabilidades aí que tem 50, 100 funcionários que estão tendo ali uma atividade de tratamento de dados, mas também dados de clientes ou às vezes de prestadores de serviços e funcionários dos meus clientes. Então eu tenho que tomar muito cuidado. É importante que eu tenha um processo de compliance interno com todas essas normas políticas estabelecidas para garantir o cumprimento da legislação. Temos mais perguntas. Pode ler. Vamos lá, então, da Adriana. Olá, bom dia. Como devemos proceder com os nossos clientes do escritório contábil? Ou seja, como orientá-los para a execução da LGPD? E outra questão, o que devemos fazer entre nosso escritório e o cliente com relação à LGPD? Olha, Adriana, o que eu orientaria, né, para o que eu oriento para os nossos clientes? É começar um processo de mapeamento dos dados, começar um processo de diagnóstico, nomear um DPO para dar início a esse projeto. Então, como eu disse, é um projeto grandioso, não é algo pequeno, específico, então a gente precisa ter isso tudo documentado, evidenciado, então começar o quanto antes, né, a procurar, às vezes, uma consultoria para ajudar nesse momento de desenvolvimento de todas essas inúmeras etapas até atingir, né, essa conformidade através de um processo de governança bem estruturado. Então é importante você passar essa informação para que ele procure, né, essa adequação o quanto antes. E em relação, né, o que devemos fazer entre nosso escritório, só um minuto que subiu aqui, entre o nosso escritório e o cliente com relação ao LGPD. Né? Essa relação, Adriana, como é que ela vai ser regulamentada? Né? Através de instrumento contratual mesmo. Né? Então, é declaração de que você está em conformidade, que aquela empresa também está em conformidade, que ele tem um mapeamento dos dados, estabelecer cláusulas específicas sobre a proteção desses dados, possibilitar, às vezes, uma auditoria em sistemas internos, isso é possível. Tá? Às vezes pode ser uma cláusula que, no momento da negociação, ela pode gerar um desconforto para que seja estabelecida, mas, né, tanto eu quanto ele podemos, né, auditar os sistemas que eu realizo atividades de tratamento dos dados pessoais. Ela é uma cláusula que é possível de ser estabelecida para garantir, né, esse processo de compliance, já que eu estou declarando que estou em conformidade. Então, é muito importante a gente ter esse documento, ter um contrato específico, né, voltado aí para a atividade de tratamento de dados pessoais, em que eu tenho uma cláusula específica sobre isso. Além disso, obrigado pelas perguntas, pessoal. O Éder está perguntando, você acredita que o ofício do Fórum Permanente das Micro e Pequenas Empresas será aceito? Olha, Éder,
Sim, eu participei desse debate, eu já assisti, isso está disponível para qualquer pessoa ter acesso no YouTube. Acredito que sim, tá? As micro e pequenas empresas, elas estão com esse pleito, porque na União Europeia, empresas até 200 colaboradores, a depender da atividade de dados que elas realizam, elas não precisam ter o encarregado de proteção dos dados pessoais. Aqui no Brasil, isso aí ficou com uma aplicação, né, de maneira, se a gente for ler a lei, a letra fria da lei é para todo mundo. Então, todo mundo que realiza atividade de tratamento dos dados precisa ter um DPO. Então, acredito que sim, isso deva ser aceito. Lembrando que eu não sou conselheiro, não sou membro da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, é mais um achismo mesmo, né, pela essa manifestação, essa participação e uma requisição de um setor que comanda 90% do nosso empresariado hoje no Brasil, que é o de micro e pequenas empresas, né? Então é muito forte, acredito que sim, a gente deva ter essa manifestação atendida. Luiz também está perguntando, né? A nossa empresa é uma instituição financeira, ela oferece empréstimos, só possui um funcionário seletista e não achamos viável terceirizar um encarregado de proteção de dados. Em termos de governança, é legal indicar esse único funcionário como DPO. Em termos de governança, não é, Luiz. Por quê? É importante que a gente tenha essa figura descentralizada de outra pessoa que tem tanto poder. Então não é legal a gente às vezes estabelecer tanto poder para um funcionário, para um colaborador só, né? Porque se ele às vezes eventualmente estiver mal intencionado, ele quiser tomar alguma decisão contra a nossa empresa, quiser vazar algum dado, ele vai ter muitos instrumentos, muita informação na mão dele. Então, o ideal é que a gente consiga compartilhar essas atividades dentro da nossa instituição. E uma última pergunta que chegou aqui é da Letícia. E com relação à guarda dos documentos, dos dados pessoais, pessoas físicas contidos em nota fiscal e contratos, testemunha e representante, como seria a aplicação da lei nesse sentido? Com relação à nota fiscal, tá, Letícia? A gente tem aí um cumprimento de uma obrigação legal. Não tem jeito, né, eu prestar um serviço ou tomar um serviço sem emitir uma nota fiscal. Isso é uma obrigação da legislação, né? Então a gente está cumprindo, a gente encaixa ali dentro. O que a gente tem que fazer é avaliar e criar uma política interna de descarte dos dados pessoais. Então, o que eu preciso avaliar? Por quanto tempo que eu tenho que guardar aquela determinada nota fiscal? Não preciso mais guardar? Vou eliminá-la. Então, a gente precisa ter esse cuidado, isso é um processo interno e contínuo, né? Esse processo de conformidade com a LGPD, ele não é pontual, eu realizo agora, e daqui a 10 anos eu vou só pegar um manual e vou ler o que foi feito. Não, ele é um processo que precisa ser revisado continuamente, eu preciso estar atento àquelas regras e avaliar se o que eu hoje tenho dentro da minha empresa realmente está sendo aplicado. Então é tomar cuidado com isso, porque as novas tecnologias, elas estão a todo dia batendo na nossa porta. O que a gente faz hoje, daqui a um ano pode estar completamente diferente. Então é tomar esse cuidado e avaliar por quanto tempo eu tenho que guardar determinado dado, determinada situação. Com relação aos contratos, né, comerciais em que eu tenho dados de representantes daquelas empresas, ou que eu tenho dados de testemunhas, eu também tenho ali um cumprimento, uma execução contratual. Então eu também tenho um prazo, às vezes específico, um contrato de prestação de serviço, às vezes indeterminado, eu vou ter que guardar aquilo ali, né, de forma indeterminada. Um contrato de prestação de serviço com um prazo de 1 ano, avaliar ali qual que é o prazo prescricional, eventualmente, de uma ação em relação àquele objeto da contratação e também estabelecer por quanto tempo eu vou guardar aquele instrumento contratual. É muito importante. Então, é caso a caso. Não tem como, às vezes, a gente passar uma situação genérica, né, e falar, não, isso aqui você pode descartar pelo período de tantos anos. Né? Outro dia eu tive uma situação de que o prontuário médico, não sei se vocês sabem, antigamente a gente tinha que guardar pelo período de 20 anos, o prontuário médico físico. Hoje, o prontuário eletrônico médico, ele tem que ser guardado ad eterno. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, avaliar cada caso a caso e mapear os dados. É por isso que é importante a gente desenvolver esse processo todo e ter isso bem documentado para tomadas de decisões. Espero que eu tenha esclarecido, tá, Adriana? Letícia, desculpa, essas dúvidas que você teve. Com relação a uma outra pergunta da Adriana, que chegou aqui agora,
Quais são os profissionais habilitados para atuar na prestação de serviços para empresas no processo de implantação da LGPD? Olha, Adriana, são profissionais tanto, né, na parte de tecnologia da informação, como nós do jurídico, né, também eu já vi outras pessoas aí formadas em engenharia, que às vezes prestam, às vezes engenharia de produção, às vezes uma outra engenharia, que também prestam esse serviço. Então é buscar pessoas que possuem certificações reconhecidas no mercado e que não estão se arriscando, né, aventurando por aí, porque é muito arriscado, né? Ou além de ser muito arriscado, o que a gente tem visto aqui no escritório, às vezes são empresas que fornecem esse serviço, as pessoas começam a desenvolver, ficam extremamente insatisfeitas, porque não são produzidos os documentos voltados para o compliance, e aí as outras empresas acabam nos procurando para desenvolver o trabalho que eles esperavam que tivesse sido desenvolvido. Então, tem muita gente se aventurando no mercado, a gente já acompanhou diversos clientes que a gente tem hoje que tiveram esses problemas, então é procurar empresas certificadas, empresas que estão nesse processo de compliance, como é o Escritório Corrêa Ferreira, né? Eu sou uma pessoa habilitada, tenho certificações da Exim, que é uma importante certificadora holandesa até, né? Mas ela tem uma certificação específica, que é uma das que eu tenho, voltados para o processo de adequação à LGPD, isso é muito importante. Então, é tomar esse cuidado, tá, Adriana, no momento da contratação e, às vezes, não se aventurar aí, se abarcar numa situação que, às vezes, pode, eventualmente, aí, numa aplicação de uma sanção, te gerar um prejuízo enorme e você ficar insatisfeita com aquela consultoria. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Se tiverem, podem ficar à vontade para nos encaminhar aqui pelo chat. Se não, agora eu vou passar a palavra para o senhor Benedito. Se o senhor quiser fazer algum comentário final, fique à vontade também. Acho que ele deve estar com algum problema no áudio dele. No áudio, Senhor Benedito? Acho que ele deve estar com algum problema no áudio dele. Áudio. Então, pessoal, bom, eu vou encerrar por aqui, tá, Marcelo? Acho que ele está com algum problema no áudio, para não segurar muito o pessoal aqui. Sim, então, eu pessoal, só queria fazer um comentário, na verdade não é um comentário, é um convite, tá? Para todos que tiverem interesse em participar do nosso evento, que também abordará sobre a LGPD, né? Ele vai acontecer agora no dia 7, como o Guilherme falou, nessa quinta-feira. É um evento que tem como foco principal, né, a aplicação da LGPD para empresas locadoras de equipamentos, máquinas, ferramentas, prestadoras de serviço, né? Nós estamos em parceria aí com o Sindiconte com o Sindilec, então eu vou deixar aqui no chat o link para as inscrições, né? Que eu acho que pode facilitar para muitas pessoas. Então, eu vou enviar aqui para vocês inscrições. E, claro, né, assim como esse, as inscrições são gratuitas. Fiquem à vontade para participar. Vai ser um prazer ter todos vocês conosco novamente. Então tá. Pessoal, eu aguardo vocês. Eu estou vendo aqui que o Luiz está mandando uma pergunta. Isso. A gente vai disponibilizar esse material da apresentação. Luiz, a gente vai disponibilizar, aí eu não sei, aí é com a Marcela, se vocês têm que mandar algum e-mail, ou se eles já vão mandar direto por e-mail que você cadastrou para participar do evento. Isso. Como é que é, Marcela? Você consegue mandar para ele? Todos vocês que se inscreveram, né, no evento, nós temos o e-mail de vocês, então será disponibilizada a apresentação e também a gravação do evento, tá? Ela será disponibilizada na íntegra. Aos que, inclusive, clicaram na opção de que não aceitam os nossos contatos, caso vocês tenham habilitado essa opção, eu peço só, então, para me mandar um e-mail diretamente, para que eu encaminhe a apresentação. Eu vou colocar aqui o e-mail do escritório,
Daí, quem tiver habilitado que não gostaria que nós entrássemos em contato, mas querem receber a apresentação, a gravação, né? Mudou de ideia? É só me encaminhar aqui um e-mail diretamente nesse endereço, mkt@cfa.com.br. Ótimo, Marcela. Pessoal, agradeço pela participação de todos, pelas perguntas enviadas. Além disso, né, também pelos elogios aqui no chat. Espero que vocês tenham gostado. O escritório está envolvido nesse e em outros diversos serviços, então curtam a nossa rede social, o LinkedIn, que é a nossa principal canal de comunicação com vocês, assinem a nossa newsletter, a gente está sempre publicando, né, diversos textos voltados para esse assunto e para diversos outros assuntos, tá? Então é importante vocês acompanharem esse nosso serviço e outros serviços, e eu estou à disposição. Fica o meu contato, fica o contato da Marcela, espero revê-los em outros eventos. Muito obrigado ao Sindiconte, na figura do senhor Benedito Torres, estamos à disposição para eventuais novos eventos, eventuais bate-papos, reuniões que vocês quiserem agendar conosco, tá? E fica aqui mais uma vez o nosso muito obrigado a Marcela aí por abrir e fechar o evento tão bem. Imagina. Até mais, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Um abraço.